Olá, pessoal, vamos aí a mais um exercício, né? E finalizando aí essa parte da prática, né? Então, coloquei aqui, faça o algoritmo que leia 100 números e escreva a média dos números. Então, vamos lá. Vamos adicionar mais uma aqui. Então, deixa eu copiar aqui essa parte final aqui. Então, faça um algoritmo que leia 100 números e escreva a média dos números lidos. Então, vou colocar aqui. Vou colocar um número aqui, float. E aí, aqui, for int contador recebe 1 e contador menor ou igual a... Vou fazer o teste com 10 aqui. E contador recebe contador mais 1. Beleza? Vou ler aqui, vou fazer algo diferente aqui. Colocar uma interação aqui pro o contador. Vocês vão ver o resultado. Digite um número qualquer. Então, número recebe float parse e console readline. Beleza? Então, aqui está dizendo para formulação algorítmica ler 100 números, escreve a média dos números. Aqui não preciso verificar se ele é ímpar, se ele é par, se ele é maior, se ele é positivo, se ele é negativo. Só está pedindo a média dos números. Então, como é que eu faço a média dos números? Para 100 números, eu tenho que ler os 100 números, somar esses 100 números e dividir pela quantidade de números. Então, no meu caso aqui, né, tô fazendo um teste com 10. Eu tenho que ler os 10 números, fazer a soma desses 10 números, né, entre eles, né, acumulativo, né, e depois dividir essa soma por 10. Então, aí eu tenho a média dos 10 números. Então, eu preciso utilizar um acumulador aqui. Então, vou colocar aqui float. Até colocar assim, acumulador. Assim, ó, soma números. E também ele funciona idêntico ao contador. Né? Essa parte inicial aqui, eu tenho a variável, né? Que eu estou colocando ela do tipo float, porque meus números são do tipo float. Então, soma números recebe 0, então vai iniciar do 0. E aqui eu coloco soma números, recebe soma números. Só que nesse caso aqui ele não vai somar mais um. Mais um aqui é um contador. O contador é sempre em um valor constante, não vai mudar se eu colocar aqui. Então, isso daqui configura um contador. E no caso aqui nós não queremos um contador, nós queremos um acumulador de valores. Então, vai ser mais o número que foi digitado. Então, soma números, recebe ele mesmo, mais o número aqui, a variável número que foi feita a entrada do valor aqui, na linha 19. Beleza, pessoal? Então, eu preciso, dessa forma. Isso daqui se chama acumulador. Acumulador de valores. Para eu depois fazer a média final. Então,
colocar assim, ó, colocar uma outra variável agora para me fazer a média. A média eu faço fora do laço de repetição, né? Então, primeiro eu acumulo os valores e depois eu faço a média. Então, média recebe, né, deixa eu declarar primeiro aqui a média. Média, aqui, média números. Média números recebe a soma dos números, né, dividido por quantos. Então, se eu estou fazendo a entrada de 10 valores, então tem que dividir por 10. No caso aqui é 100, depois eu troco para 100, senão também fica errado. E aqui é a média dos números é igual, né? Então, mais média números. Beleza, pessoal? Então, vou testar. Estou fazendo aqui com 10 números. Então, olha aí, colocar assim. No caso aqui é ó, a média dos números é 25,43. Então, professor, como é que eu sei que se isso está certo? Só você pegar todos os números que foi digitado e soma eles e depois divide por 10. Beleza? Assim que você vai saber. Outra coisa que eu coloquei aqui, olha só. Console o Artline, console o Art. Aí eu coloquei aqui, né? É um contador que aí ele apareceu aqui, ó. 1, digite um número qualquer. 2, digite um número qualquer. 3, digite um número qualquer. E até chegar no 10. Então, se eu fizer, né, com 100, vai ficar de 1 até 100. Né? Então, vou modificar aqui para 5. Ó. Lembrando que, ó, modifiquei para 5 aqui. Aqui eu tenho que modificar para 5 também, porque a média é da quantidade que foi lida. Então, eu não posso fazer, ler 5 números e dividir a soma desses números para 10 ou para 100. Eu tenho que dividir pela quantidade de números lidos. Se é a média dos números, então, né, nesse caso aqui é a média aritmética. Soma todos os números e divide pela quantidade de números. Beleza? Então, vou fazer mais um teste aqui. Vou colocar assim, ó. 5, 5, 5, 5, 5. Então, soma tudo dividido por 5 é 5. Então, olha só. Vou colocar 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5. Então, a média dos números é 5,3. Beleza? Então, quando que eu utilizo um acumulador? Quando eu quero saber a média de alguma coisa. A média das notas dos alunos. Então, a média geral das notas dos alunos. Então, aqui no caso que é geral de todos os números que foram lidos. Então, eu quero saber a média geral, eu tenho que utilizar um acumulador. Quando eu quero saber a quantidade de alunos que foram aprovados, quantidade de alunos que foram reprovados, quantidade de números que são positivos, quantidade de números que são negativos, quantidade de números que são maiores que 20, aí eu uso o contador, né? Lembrando que o contador, ele, vou colocar assim, ó, eu posso usar junto também. Vamos supor, quero saber a quantidade de números que são maiores que 10 aqui. Então, no caso, com o contador, ele não, né? Geralmente o contador é sempre de 1 em 1, então eu não utilizo float, né? Eu utilizo aí inteiro. Então, quero saber a quantidade de números que são maiores que 10, né? Então, se
Opa. Se número maior, vou colocar maior ou igual a 10 aqui. Então, quantidade maiores, vou colocar quantidade maior, né? Quantidade maior, deixa eu trocar aqui a variável, recebe quantidade maior mais 1, né? A diferença, né? O que muda aqui do acumulador para o contador aqui ele está acumulando os valores e aqui ele está contando, né? Em intervalos fixos, né? Constante, intervalo constante. Então, vou colocar aqui, ó, contador. Então, só isso mesmo. Então, sim, a quantidade de números maiores que 10. Então, sempre o resultado é fora do for, né? Porque senão toda vez que na interação ele sempre vai dar o resultado, né? Se eu colocar o resultado aqui dentro. Então, geralmente o resultado ele fica fora do for. Então, deixa eu ver, tem um erro aqui. Tem um 4 aqui em cima. Então, vou colocar aqui, ó, 10,1, 9,8, 11,3, 14, ali. A média dos números lidos, né? A média dos números 10,84 e a quantidade de números maiores que 10 são 3. Então, 10,1, 11,3 e 14. Então, nesse caso aqui eu utilizei um acumulador e utilizei aqui um contador. Beleza, pessoal? Então, ficamos assim. Peguem esses algoritmos e façam aí na máquina de vocês, né? Pode usar o Visual Studio ou o site, né? O Netfiddle. E digite, né? E vejam o resultado, né? E aprendam o funcionamento, né? Vejam como é que funciona o laço de repetição. Beleza? Então, um abraço e qualquer dúvida, estou à disposição.